Boa noite. Junto e misturado. A reforma da Previdência ainda tramita no Senado. A reforma tributária está sendo pautada no Congresso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, lança a reforma política. Ele defendeu hoje o voto distrital misto já nas eleições municipais do ano que vem. A proposta é baseada em projeto esboçado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro vai assumir o controle das próximas eleições na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No distrital misto, o eleitor vota em um nome e em um partido, que apresenta uma lista fechada de candidatos. Para valer nas próximas eleições, o Congresso tem que aprovar o novo sistema até outubro, um ano antes do pleito. Veja agora nossos outros destaques. Contratos e investimentos mal feitos seriam as causas dos prejuízos da Fundação do Remédio Popular. A comissão avalia a criação de um Observatório Paulista de Direitos Humanos. Ibirapuera, 65 anos. Na segunda reportagem da série, o processo de privatização do parque mais importante da capital. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. Fundação do Remédio Popular entrou em crise por causa de falta de investimentos e contratos mal feitos. Foi o que disse hoje um dos ex-superintendentes da FURP, Durval de Moraes. O último diretor da instituição, do governo Geraldo Alckmin, foi ouvido hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia, que investiga suspeitas de irregularidades na instituição. O primeiro a falar foi Durval de Moraes Júnior, ex-superintendente da FURP. Ele trabalhou na instituição de junho de 2015 a janeiro de 2019. Durval disse que quando chegou na FURP, a crise já estava instalada. Vendas em queda, problemas com funcionários, baixa participação em licitações, falta de credibilidade no mercado e problemas técnicos nas fábricas. As dívidas passaram de 37 milhões de reais em 2015 para 118 milhões em 2018. Quando a PPP iniciou, foi justamente num ano muito complicado, onde teve crise política, crise econômica, a arrecadação baixou e houve realmente um descompasso entre o preço praticado pela parceria pública-privada e o preço que estavam registrados em atas, né? Então foi aí que gerou essa distorção no nosso contrato. Durval falou também sobre o contrato que a FURP tem com a Secretaria Estadual de Saúde de 90 milhões de reais por ano e deveria receber o valor em medicamentos, mas não é o que acontece. A Secretaria compra mais do mercado convencional do que da FURP, porque o preço é mais competitivo. É a primeira vez que o governo do estado faz uma PPP da saúde. Então, evidentemente, surgem novas oportunidades de aprendizado. Ele, com certeza, precisa ser revisto, adequado, algo que precisa ser tratado no âmbito do governo junto com o nosso parceiro privado. Hoje nós estamos correndo aí riscos de uma FURP deixar de existir por erros que foram sucessivamente realizados por superintendentes, por pessoas que estavam à frente desses contratos e que deixaram de lado, que não fizeram as modificações que deveriam e precisariam ser feitas naquele momento e que o tempo passou. O tempo passou e nada foi feito. Na sequência, quem prestou depoimento foi Ricardo de Lima e Silva. Ele é assessor técnico da Superintendência da FURP. Ele trouxe informações sobre a PPP, a parceria público-privada, que acontece na fábrica da FURP em Américo Brasiliense. Ricardo de Lima Silva trabalha na FURP há 20 anos. Contou que, inicialmente, a Fundação para o Remédio Popular estava em expansão e supria a demanda da Secretaria Estadual de Saúde. Com o passar dos anos, a chegada dos genéricos, a crise econômica e a falta de investimentos na fábrica para a modernização deixaram a fundação desinteressante e ociosa. As empresas de genérico cresceram muito, né? E entraram várias empresas no mercado, né? Inclusive abriu para os indianos, para os chineses. E a FURP foi perdendo capacidade de investimento nesses anos, né? E foi diminuindo a produção, as máquinas foram ficando sucateadas e ela foi perdendo sua capacidade de
Obviamente ela não compete diretamente com os privados, mas ela foi perdendo a sua capacidade de atender o mercado farmacêutico, de atender a secretaria, de atender seus clientes. E aí ela entrou em crise. O presidente da CPI da FURP é o deputado Edmir Chedid, do Democratas, que acredita que os depoimentos começam a desenhar uma linha de investigação mais concreta. O que eu vejo aí é uma falta de linha do governo do Estado. O que o governo quer para a FURP? Né? O atual governo, porque os outros já passaram, já eram. Né? O que eles querem? Eles querem manter a FURP? Então tem que chegar e reorganizar a FURP, investir na fábrica de Guarulhos, modernizar, ver o que vai se produzir lá, o Estado se comprometer a comprar de lá, mas também tem que ter uma produção com custo de mercado. Mas o que o governo precisa é se debruçar em cima dessa questão e definir o que eles devem fazer. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor quer ouvir representantes do aplicativo WhatsApp para abordar a privacidade dos usuários da tecnologia. Na reunião de hoje, foi discutido ainda os preços das passagens aéreas. Para a comissão, o consumidor precisa ser mais bem informado sobre os riscos de ter as suas conversas realizadas através das redes sociais invadidas. Por isso, quer explicações mais detalhadas de um dos principais aplicativos usados no país, o WhatsApp. E punição severa em caso de violação da privacidade. Nós precisamos entender qual é o sistema de segurança que o WhatsApp fornece para seu consumidor aqui no Brasil. Então, esse foi o primeiro requerimento aprovado. O segundo requerimento aprovado foi a respeito da empresa Mercado Livre, né, que é um método de compras virtual que muita gente utiliza também. Então, a gente precisa também trazer um representante do Mercado Livre para entender como é que funciona a logística, né, do Mercado Livre e esclarecer para que nós possamos, né, ser atuantes de fato nessa comissão, em defesa e proteção do consumidor. O deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, requereu à comissão um estudo sobre os meios de reduzir o custo da passagem aérea a partir de Campinas. A passagem para voos partidos do local é cerca de 68% mais cara que a de outros aeroportos. Então nós fizemos um requerimento de convocação aqui na Comissão de Direito e Defesa do Consumidor para que nós possamos ouvir os diretores da Azul Linhas Aéreas para que eles venham prestar esclarecimentos, visto que esta casa aprovou um projeto de grande importância, que é a redução de 25% para 12% o ICMS do querosene da aviação civil. Isso com certeza deveria ser repassado à população, para nós termos um transporte aéreo de mais qualidade com preço menor. Entre os itens aprovados está a criação da Semana Estadual de Defesa do Consumidor, proposta pelo deputado Carlão Pignari, do PSDB. No final da reunião, o presidente da comissão, Jorge Wilson, dos Republicanos, fez um balanço dos trabalhos. Eu acho que o consumidor aqui precisa ter a segurança. Eu acho que no estado de São Paulo, todos nós consumidores precisamos ter segurança daquilo que a gente consome. Nós temos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o nosso, que ainda é considerado um dos melhores do mundo. Então, eu acho que não podemos deixar ele guardado na estante. Nós temos que colocar e fazer valer o direito de cada cidadão. Esse é o objetivo dessa comissão, estar atuante sempre à frente do consumidor, sempre em defesa do consumidor, mostrando que essa casa, que é uma das maiores casas e a maior casa da América Latina, está aqui para fazer valer o direito do cidadão. A legislatura atual, até aqui marcada por confrontos fortes, não impediu alguns avanços na comissão que trata dos direitos humanos. Hoje, os parlamentares avançaram na possibilidade de criação de um observatório paulista de defesa dos direitos. A subcomissão deve promover estudos e manter um banco de dados para análise e relatórios sobre temas como violações aos direitos humanos. Não tem custos adicionais, é um grupo de estudos que vai fazer levantamentos para ver se é viável a gente ter esse observatório. Então a gente acha que é extremamente oportuno e a casa acerta ao aprovar a subcomissão. A proposta para a criação da subcomissão é de autoria de 8 parlamentares. A aprovação foi apertada, 6 votos favoráveis e 5 contrários.
para mim, é completamente inviável, desnecessário. Nós já temos muitas instituições que cuidam de direitos humanos, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. E essa subcomissão, ela serve única e exclusivamente para isso, para criar mais uma organização na defesa dos direitos humanos, que a gente sabe muito bem que não vai defender direitos humanos, não vai ter defesa dos policiais militares, não vai ter defesa das famílias vítimas da bandidagem, vai ter defesa, pelo contrário, sim, da bandidagem em geral. A comissão também aprovou 2 projetos do ex-deputado Gil Vicente, que tratam da disponibilização em braille do Código de Defesa do Consumidor e de contra-cheques e comprovantes de rendimentos. Para a presidente da comissão, deputada Beth Saão, do PT, apesar da relação conflituosa entre os parlamentares neste colegiado, na legislatura, tem ocorrido aprovações importantes. Apesar de todas as sessões que alguns tentam conturbá-las, etc., fazendo ofensas e tal, não tenho permitido, como presidente, o sinal avançar muito. Tenho procurado ser bastante rigorosa no cumprimento ao regimento e, com isso, a gente tem conseguido aprovar. Hoje mesmo aprovamos alguns itens com base no regimento, não tem como contestar. Dirigente da Educação afirma à comissão parlamentar que não existe acompanhamento da política estadual desenvolvida no setor. O presidente e a vice-presidente da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, chegaram cedo à Assembleia. Luiz Miguel assumiu a presidência da Undime há poucos dias, mas já adiantou que hoje não existe uma política sistemática de acompanhamento do Plano Estadual de Educação. Mesmo sem essa fiscalização efetiva, ele afirmou que muitas metas do plano não devem ser cumpridas até 2026. Luiz Miguel disse ainda que é preciso unir forças e correr contra o tempo para fiscalizar o cumprimento da lei. A presidente da Comissão de Educação, a deputada professora Bebel, do PT, também vê com preocupação o andamento do cumprimento das metas desde 2016, ano em que entrou em vigor o plano. A deputada disse que a situação pode ser agravada caso o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, seja extinto no ano que vem. A situação do Fundeb foi discutida com representantes da Undime. A vice-presidente da instituição disse que a extinção do fundo ataca diretamente a valorização do magistério, que está também dentro das metas do Plano Estadual de Educação. Um dos idealizadores e cofundadores da Embraer foi homenageado ontem à noite pelo Parlamento Paulista. Osiris Silva é considerado um dos criadores de toda a tecnologia que levou à criação da indústria aeronáutica brasileira. Coronel da Aeronáutica, engenheiro militar, formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Osiris Silva é um dos responsáveis por colocar o Brasil entre os países que se destacam no cenário internacional da aviação, além de contribuir para a indústria aeronáutica e aeroespacial no mundo. Eu quero agradecer muito a concessão da homenagem, que, segundo me consta, é uma homenagem muito raramente concedida. E eu fico muito contente com isso e muito grato. Osiris Silva nasceu em Bauru, interior de São Paulo. Liderou a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante, o primeiro desenvolvido e produzido no Brasil. Em 1969, liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer, que deu início à produção industrial de aviões no Brasil. Presidiu a empresa até 1986, ano em que passou a presidir a Petrobras, cargo que ocupou até 1989. Em 1990, assumiu o Ministério da Infraestrutura. Em 1991, retornou à Embraer, quando atuou na condução do processo de privatização da empresa. Parabéns à deputada Letícia Aguiar pela iniciativa. Toda homenagem a esse herói vivo do Brasil é pouca. O nosso querido brigadeiro Osiris Silva é uma referência mundial na aviação. De 0 a 100 em 50 anos, do Brasil, que importava tudo, ele consegue fazer hoje, que é a terceira maior fábrica do mundo e a líder mundial em alguns segmentos de aviação. Portanto, nós estamos diante aqui de um ícone. O povo que não conta a sua história é fadado ao esquecimento. É uma linda homenagem, uma honraria importante ao nosso comandante e o pioneiro da Embraer.
para nós muito acertada essa homenagem. Osiris Silva é um nome que está na história do Brasil. Não só entrou na história do Brasil, como está para a história do Brasil. Então é um motivo de muito orgulho eu estar aqui nessa noite, não só prestigiando, como também dando os parabéns a essa pessoa que, não só pelo que ele fez na Embraer, por ter sido ministro, mas por tudo que ele fez pela Força Aérea e pelo Brasil. É uma pessoa que deve ser lembrada sempre como um dos grandes homens do Brasil. Parabéns a todos aí. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, proponente da homenagem, nasceu em São José dos Campos, cidade considerada a capital da aviação brasileira, que conta com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e com a sede da Embraer. Eu tive a oportunidade, como parlamentar eleita, de poder homenagear um homem que fez a diferença, não apenas em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo e no Brasil e para o mundo, né? Porque ele realmente iniciou, né, dentro da indústria aeroespacial, dentro da aviação, uma história muito brilhante, muito vitoriosa, que merece ser reconhecida. Os 65 anos do Parque dos Parques. A segunda reportagem da série elaborada pela segunda edição do Jornal da Assembleia trata da desestatização do Ibirapuera. O plano de concessão à iniciativa privada ganhou corpo em fevereiro de 2018, ainda sob a gestão de João Dória na Prefeitura de São Paulo. De lá para cá, entre idas e vindas, o processo ainda não está concluído. A assinatura do contrato de concessão devia ter acontecido no mês passado. No entanto, ainda depende de um plano diretor para os parques, exigência feita pelo Ministério Público para destravar o processo de licitação. A empresa vencedora também precisa constituir uma sociedade de propósito específico para administrar a concessão. A empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio venceu a licitação com proposta superior a 70 milhões de reais para gerir durante 35 anos 6 parques paulistanos, entre eles o Ibirapuera. A proposta da Construcap foi 3.257% maior que o valor mínimo estipulado, que era de R$ 2.100.000. A segunda colocada na licitação, a empresa Cataratas, tinha oferecido 45 milhões de reais a menos que a proposta vencedora, mas é do ramo. Administra o Aquário e o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Parque de Foz do Iguaçu, no Paraná. Para explorar o Ibirapuera, a Construcap se comprometeu a investir boa parte do valor mínimo de 167 milhões de reais na melhoria da estrutura do parque de 1.300.000 metros quadrados de áreas verde e lazer, cuidando para que o Ibirapuera continue sendo fator de controle da poluição, ajudando no fornecimento de espécies para replantio nas A gente conversa agora com o do Partido Verde, Gilberto Natalini, que está acompanhando de perto todo o processo de concessão do Parque do Ibirapuera para a iniciativa privada. Uma série de audiências públicas estão sendo realizadas para definir o plano diretor, que vai definir aí a forma de exploração do parque. Boa noite, vereador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Um prazer estar com você aqui. Prazer a gente estar com o senhor. Existe um plano diretor. A Construcap ganhou a licitação, né, dos equipamentos do parque, 70 milhões e meio de reais. Na segunda colocada, que tem experiência em administração de parques, do parque lá em Foz do Iguaçu, ofereceu 25 milhões. A gente queria saber por que teve essa diferença tão grande aí, né, uma empresa que é especializada mais na questão de rodovias e outra em parques que teve uma diferença de quase 3 vezes o preço. Bom, eu não posso responder essa pergunta para você. Talvez essa pergunta deve ser encaminhada para as próprias empresas, porque essa diferença de oferta, a gente não tem nenhuma explicação lógica. O fato é que houve essa diferença de oferta. Agora, antes do processo de concessão, aconteceu um erro gravíssimo da Prefeitura de São Paulo, que foi exatamente lançar um edital de concessão sem dizer a quem iria ganhar a concessão o que ele poderia ou não poderia fazer naquele parque, sem ter um plano diretor do parque para que o vencedor da concessão pudesse cumprir. Então seria, na verdade, uma concessão no escuro, quer dizer, poderia impermeabilizar o parque,
poderia mexer no lago, poderia derrubar árvore, poderia mexer na fauna, nada disso estava definido. Assim, estou dizendo definido num plano diretor. Então, eu entrei com uma ação judicial, uma ação popular, e também o promotor de meio ambiente entrou com uma ação também lá pelo Promotoria de Meio Ambiente. Nós ganhamos 2 liminares. Eu ganhei a liminar na minha ação e o promotor ganhou a liminar na ação dele, sustando o processo de licitação da concessão até que a prefeitura apresente um plano diretor do parque para o vencedor da concessão saber o que ele vai poder e o que ele não vai poder fazer no mais famoso e no mais importante parque de São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera. E um dos 10 mais bonitos do mundo, né? Do mundo. Esse plano tem que ficar pronto até quando, vereador? Então, o combinado na negociação que nós fizemos com a juíza, não é? No acordo judicial que eu e o promotor público fizemos e que a prefeitura assinou também, a partir de março seriam 6 meses para que a prefeitura entregasse o plano diretor, e aí nós voltaríamos em juízo, eu, o promotor, a prefeitura com a juíza, para saber se nós aceitaríamos o plano diretor que a prefeitura apresentou. E aí se a gente aceitasse, a gente daria um de acordo, e aí a ação que nós ganhamos ficaria suspensa, né? Teria fim, né? Seria finalizada, e aí poderia andar a concessão. Aí foi o segundo erro da prefeitura. Erro grave, na minha opinião. A prefeitura deixou a confecção do plano diretor, de março para cá, na mão da SP Parcerias. A SP Parcerias ficou 90 dias, 3 meses, fazendo o plano diretor entre 4 paredes, sem abrir para consulta popular, sem abrir para audiência pública, ficou lá com alguns técnicos que eles contrataram, fazendo o plano diretor. Quando passou 90 dias, quer dizer, a metade do prazo praticamente, que nós acordamos em juízo, e não havia consulta, ninguém sabia muito bem, eles lançaram eles tornaram público o que eles tinham feito, e aí não estava bom, estava ruim, né? Estava muito deficiente, muito ruim o plano a minuta de plano que eles apresentaram. Aí houve uma reunião no Ministério Público, eu estive presente, e também estava presente a prefeitura, representantes da prefeitura, e aí eu coloquei lá que eu achava que quem deveria tomar conta do plano diretor seria a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que até aquele momento a prefeitura não tinha colocado no processo. O parque pertence à Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Quem tem expertise com parques e com áreas verdes é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, não o SP Parcerias. E aí a prefeitura concordou. E o processo, então, de confecção do plano diretor do Parque do Ibirapuera passou da SP Parcerias para a Secretaria do Verde, que está hoje comandando esse processo. Mas aí já foram 3 meses atrás que foram desperdiçados, né? E aí a Secretaria do Verde está correndo contra o tempo, abriu uma série de consultas populares, abriu reuniões técnicas, abriu audiências. Eu mesmo organizei e fizemos aqui, na quinta-feira passada, uma grande audiência pública por iniciativa nossa, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu apresentei um requerimento na comissão, pedi à Comissão de Política Urbana que pudesse fazer, a comissão votou e aprovou, e nós fizemos uma audiência muito produtiva. Agora, o prazo se encerra dia 9 de setembro. Por esse atraso que houve, essa perda de tempo, que a prefeitura teve culpa no cartório, que aconteceu de 90 dias, não sei se dia 9 de setembro vai dar tempo da Secretaria do Verde, do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera, da sociedade civil, de nós da Câmara e do promotor público, entrarmos numa concordância para que possa valer aquilo que for apresentado pela prefeitura dia 9 de setembro, que é o prazo final que foi acordado com a juíza. Caso isso não seja possível, eu próprio já falei
se não houver uma coisa que seja de acordo, eu já falei que eu mesmo vou pedir dilatação do prazo para que haja mais tempo para fazer um plano diretor que o Parque do Ibirapuera merece. Qual é o meu princípio? Meu princípio é o seguinte: tudo bem ter a concessão, não somos contra o processo de concessão, já houve uma empresa que foi escolhida, mas a minha frase é o seguinte: parque é parque, clube é clube. Nós não vamos permitir que a prefeitura, para fazer concessão, transforme aquela linda área do Parque do Ibirapuera, que presta serviços socioambientais inestimáveis à prefeitura, num clube para que a conta, né, financeira feche e a empresa possa ter alguma vantagem nessa concessão. Tem que preservar os serviços ambientais do Parque do Ibirapuera. É a exigência que eu faço para esse plano diretor e para essa concessão. Falando nisso, né, de participação popular, qual que vai ser, vereador, o peso dos conselhos gestores, né, nessa concessão que foi dada à Construcap? Então, o Conselho Gestores dos Parques de São Paulo tinha um caráter deliberativo, de acordo com a lei que foi aprovada aqui, encaminhada pelo então secretário Eduardo Jorge. Um pouco antes de aprovar aqui na Câmara a lei das concessões, o prefeito João Dória, o então prefeito João Dória, mandou uma lei aqui, aliás, foi um jabuti na árvore dentro de outro projeto, que foi aprovado aqui, tirando o poder deliberativo dos conselhos gestores dos parques. Então, hoje, os conselhos gestores dos parques, inclusive do Ibirapuera, têm poder somente consultivo, porque foi aprovada uma lei que o prefeito, então o prefeito João Dória, mandou, tirando o caráter deliberativo dos conselhos. Eu, algum tempo depois, apresentei, está tramitando aqui na Câmara, um novo projeto de lei, agora de minha autoria, reconstituindo o poder deliberativo dos conselhos. Está em trâmite aqui dos conselhos de parque. Não foi aprovado aí no meu projeto, eu estou lutando para aprovar. Neste momento, o Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera tem uma função não deliberativa, uma função consultiva. Mas, pela força moral que o Conselho tem, pela mobilização que o Conselho tem, representando a sociedade civil na direção do parque, eles estão tendo uma atuação muito importante, muito positiva, estão se colocando, estão fazendo valer o amor que a população tem pelo Parque do Ibirapuera para melhorar o projeto e para que a concessão não transforme, vou repetir, não transforme aquele parque num clube. Parque é parque, clube é clube. Não pode impermeabilizar, não pode derrubar árvore, tem que cuidar da fauna, não pode ter evento desesperado que espante os passarinhos, espante os animais, não pode piorar a situação do lago, tem que, pelo contrário, melhorar, recuperar o lago. Então, ficar botando embarcação, isso e aquilo, que ali tem vida ali também, tem pássaros, tem tudo. Então, tem que ter uma série de... Nós queremos que preserve a Escola Experimental de Jardinagem, o campo experimental da Escola de Jardinagem, né? O viveiro, de certa forma, do Manequim Lopes já está preservado. Então, nós estamos discutindo, né? E a empresa tem que ver se aquilo que ela vai poder fazer no parque com o plano diretor é um bom negócio para eles assumirem, porque pouca coisa vai poder ser mexida ali para dar renda para a empresa tirar ali os dividendos dessa concessão. Mas aquilo que for possível e não prejudicar o parque, nós não somos contra que possa ser. Cobrança de ingresso para entrar no parque, fora de cogitação. Não vai existir, já está definido isso. A gente agradece o vereador Natalini por essa entrevista aí, deu um panorama sobre a situação do Parque do Ibirapuera. E o vereador com quem a gente acabou de conversar está em Salvador, na Bahia. Ele participa da porção latina dos encontros agendados para todas as regiões do planeta em preparação para a COP25, que é a Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas, que vai acontecer em dezembro.
Até sexta-feira, o Senhor do Bonfim e seus orixás recebem representantes de 33 países da América Latina e Caribe e mais outras 90 nacionalidades. São ministros de governo, além de executivos de agências multilaterais e de organizações não governamentais. E como se diz na Boa Terra, mais quem vier desde que não seja do governo federal. O prefeito de Salvador, ACM Neto, abriu o evento condenando o confronto do presidente Bolsonaro com os países europeus. Também apoiou a negociação direta dos 9 governadores da Amazônia Legal com os patrocinadores do Fundo Amazônia. A Semana do Clima da América Latina e Caribe é uma preparatória para a COP25, Conferência Mundial sobre o Clima transferida do Brasil para o Chile em dezembro, por causa, segundo Bolsonaro, das restrições orçamentárias. O estado de São Paulo sofreu ontem um efeito colateral da guinada na política ambiental. À tarde ficou âmbar. Segundo climatologistas, efeito da fumaça de queimadas no Centro-Oeste e na Bolívia. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento este ano já é 83% maior que o ocorrido em 2018. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.